e dando continuidade às nossas aulas de SQL avançado, vamos ver agora como criar índices. Primeiro, o que são índices, né? Um índice, entenda como um atalho ou um guia de referência para acesso a um determinado dado, tá? Um determinado local. Entenda como as antigas páginas amarelas que existiam nas listas telefônicas, né? Então é como um guia de referência onde nós rapidamente conseguimos localizar o valor de um determinado dado que esteja, por exemplo, ordenado em ordem alfabética. Então nós conseguimos acessar muito mais rápido algo que está ordenado em ordem alfabética do que algo que está armazenado em ordem aleatória, só para exemplificar, tá? Então é como se campos que são índice, campos indexados, são campos de mais rápido acesso. Então, como criar um índice? É simples assim, create index, aí você dá um nome para o seu índice e você indica qual o campo de qual tabela é indexado. Vamos a um exemplo. Então, supondo, vamos para o Workbench, supondo que no meu banco de dados eu tenho aqui o aluno que cursa disciplinas, né? Então, o aluno cursa disciplinas. Ao cursar uma disciplina, ele tem dados como o semestre que foi cursado, a data da matrícula, né? Digamos que eu perceba que eu faça muitas consultas pelo semestre. Vira e mexe, eu uso o semestre no meu Where. Where semestre 2023.1, 2022.2, sei lá. Eu tenho a necessidade de usar bastante, né, o valor do semestre nas minhas consultas. Então eu poderia criar um índice para esse atributo. Lembrando que quando a gente indexa, tem o efeito colateral também. Vai ocupar mais espaço em disco. Tá? Então, quanto mais índices, a gente vai ocupar mais espaço em disco. A gente tem a necessidade de atualizar os índices quando o campo é atualizado, quando eu insiro uma nova tupla de dado, né? Quando eu altero tuplas. Então, tem o pró e o contra. Tá? Já já a gente vai discutir um pouco mais sobre quando usar e quando não usar índice, quando escolher indexar um atributo e quando não indexar, né? Mas claro, a decisão é sempre sua, né? Do administrador de banco de dados. Então a sintaxe do SQL é simples, né? Então vou criar um índice, vamos dar um nome para ele, e índice, index, o que? É o que mesmo? Semestre. Pronto. Então, esse foi é, o, o nome dado, né? E a gente pode já criar indicando onde vai ser indexado, qual o atributo que vai ser indexado. Então, o atributo da tabela aluno, cursar o atributo semestre. Pronto. Então, a gente executando esse SQL, vai ser criado um índice para o atributo semestre, tá? Executamos, vamos inspecionar aqui nossa tabela, o setor de índices, e foi criado um IDX 100, né, que indexa, digamos assim, o atributo semestre. Beleza? Chaves primárias, chaves estrangeiras, chaves candidatas e uniques, né, elas automaticamente já criam índice também. Então, por que é importante a gente definir o nome dos índices? Porque se a gente percebe que esse índice está causando muita lentidão nas inserções, nas alterações de dados, porque essa é uma tabela que sofre muita alteração, né? Muito mais alteração do que leitura, por exemplo. Então, o índice não está valendo a pena. Porque você paga o preço do índice na alteração dos dados e você ganha justamente na leitura. Se você só está pagando o preço e não está lucrando, então não vale a pena manter o índice. Então você pode, usando o neologismo, dropar, né? Você pode apagar o seu índice e você precisa do nome do índice também. Então, o IDX sem on tabela. Pronto, eu não preciso do atributo. Então, basta eu dizer que eu quero apagar esse índice, IDX semestre, né? IDX 100, na tabela tal. Se a gente executa, aí agora sim
nós não temos mais o índice que tinha antes, tá? O índice foi excluído. Então, nem sempre vale a pena usar o índice. Então, quando criar índices? Né? Se a coluna é usada frequentemente em consultas, seja no where, seja no join, né, na condição da junção em si, dos joins, né? E digamos assim, uma coluna que possa ter vários possíveis valores. Né? Por exemplo, um inteiro, um varchar, né? É um campo que tem uma possibilidade de muitos valores distintos. Então você vai ganhar muito indexando. Né? Se a coluna contém muitos valores nulos, então você indexando de cara já vai facilitar bastante, vai restringir o universo de indexação à busca para algo que não é nulo, já vai direto naquelas tuplas que não tem valor nulo. Né? Se as consultas normalmente retornam poucas linhas. E claro, se você tiver um grande volume de dados, quanto mais dados você tiver, mais você vai ganhar na indexação desses dados. Né? Lembrando que você ganha na leitura e você perde na escrita. Por essa razão, quando não usar, se a tabela é muito pequena, você não vai perceber o ganho. Então, né, não vai fazer sentido usar. Ela já é rápida, sem índice, em outras palavras. Né? Quando você não tem a ocorrência de certas colunas nas consultas, seja no where ou no join, então você não vai ter a ocorrência dessa coluna para indexar por ela. Né? Se você só vai perder tempo de inserção e alteração e não vai ter impacto considerável nas consultas. Se as consultas retornam muitas linhas, são consultas normalmente com poucas condições de seleção, de filtragem. Né? E se a tabela é atualizada com muita frequência. Se você escreve mais do que lê na tabela, pode não valer a pena criar índice. Você pode até testar, experimentar e dependendo você exclui seu índice. Tá joia? A gente fica por aqui e até a próxima.